podcast do Jorge, falando de futebol gaúcho. Eu que tenho tantos contatos, amigos por aí. Quem acompanha bem o futebol dessa região tá de olho nesse time coordenado por Márcio Ebert. Que é o Monsun FC? É Monsun mesmo que pronuncia, certo, Márcio? Seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado, né, Jorge, pela oportunidade, né? É um privilégio conversar contigo, né? Um cara que está sempre ali dentro do meio do futebol, né? Fico bem feliz em ter o trabalho, né, divulgado, reconhecido. Então, a gente está aí disponível, né, para bater um papo aí sobre o futebol, tá? Sim, que vai ser um prazer enorme, porque eu torço para time que subiu da A2 Paulista. Tem alguns estaduais de segunda divisão que são muito difíceis. Um deles, cara, é o Gaúcho, sem dúvida nenhuma. Tanto que quem me conhece sabe que eu tenho uma simpatia muito grande pelo Brasil de Pelotas. Pelotas não sobe, não é porque para pegar no pé dos caras, não. É difícil pra caramba disputar esse campeonato. E o teu time tá voando, né? Tipo, o que todo mundo comenta aí, quem tá disputando esse torneio, acaba falando, e que às vezes acaba sendo meio lenda aí. Primeiramente, né, Jorge, a divisão de acesso, futebol gaúcho, é um campeonato muito difícil, né? Historicamente, ele tem equipes que estavam já na Série A há muito tempo, que frequentam, né, normalmente a Série A. Ele é um campeonato longo, né, um campeonato que tem sempre ali uns 10 postulantes a subir, né, para o Gauchão Série A. É um campeonato que ele tem algumas particularidades, né, em função do nosso clima, principalmente, né. A gente faz o campeonato praticamente todo ele dentro do inverno, que é um clima chuvoso, a gente pega campos embarrados, né? Aquela velha pegada gaúcha, né? Aquele futebol tradicionalmente gaúcho com suas particularidades, né? E ele acaba sendo um campeonato muito difícil. Ele muda muito em relação à sua sequência, né? Com times que vão se reforçando, com times que vão ganhando corpo, né? Então, geralmente, as equipes, a gente nunca sabe, as equipes que começam bem, nem sempre é sinal de ter um sucesso ali na frente. Como também as equipes que começam ali daqui a pouco patinando e tal, né? E conseguem se montar, se remoldar no meio do caminho ali, chegam fortes. Tanto, ano passado, né, a divisão de acesso, os dois que subiram foram os 2 quartos colocados. Olha, Né, eu não sabia disso, eu não dos sabia. grupos. Então, para ver como se torna um campeonato difícil. E a gente, né, graças a Deus, iniciou um campeonato bem, a gente está fazendo uma campanha assim até certo ponto fora do que nós, né, estávamos esperando. A gente estava esperando vitórias em casa e tal, a gente está conseguindo vitórias fora. Hoje a gente tem 6 vitórias e um empate, né, em 7 jogos. Então, uma campanha assim, ela é surpreendente, né? Muitos fatores que contribuíram para a campanha. Primeiro, a questão de manter uma sequência, uma base da equipe que foi campeão da terceirinha, né, campeã da terceirinha, né, da terceira divisão. Então, ficaram um grupo de jogadores, não tenho o número agora, né, até porque não fui eu que iniciei a montagem, né, da equipe, mas foram em torno de 12 ou 13 jogadores que permaneceram da terceirinha. E, paralelamente a isso, a gente conseguiu contratar, né, pontualmente, dentro das necessidades, jogadores que são identificados com a competição, jogadores que já têm um histórico de acesso, né, e dentro dessa montagem, né, dessa receita que a gente teve ali de montagem de grupo, a gente conseguiu formar um grupo muito bom, um grupo que assimilou o trabalho. A gente teve em torno de 60 dias de pré-temporada, 60 dias muito bem trabalhados, né, onde a gente conseguiu passar o modelo, construir o modelo de jogo, né, juntamente com os jogadores, e a gente conseguiu estar focado, concentrado para iniciar o campeonato de forma eficiente. Ganhamos a primeira partida fora, e aí foi uma sequência normal da gente trabalhar semana a semana. Outra questão que historicamente não existia na divisão de acesso eram jogos de semana a semana. Antes, na divisão de acesso, ela tinha semana a semana só no final, nas últimas rodadas, senão era jogo quarta, final de semana, meio semana, final de semana. Então, se tinha pouco tempo para trabalhar. Agora não, agora a gente está tendo a semana cheia, né? Então, isso aí nos traz tempo, né, para a gente poder aproveitar, trabalhar e fazer jogo a jogo, montar a melhor estratégia e jogo a jogo a gente conquistar nossos objetivos. O que para o torneio é muito melhor também, né? Convenhamos, porque o jogador vai ter mais condições de se recuperar, você estudar melhor e o jogo melhora também, né?
Isso deveria ser normal, o que a gente vê numa Europa, né? Brasil, que às vezes é uma loucura. Né? Com certeza absoluta, Jorge. O tempo de trabalho, em todos os sentidos, você frisou muito bem. A questão da recuperação dos jogadores, né? E o campeonato gaúcho aqui da divisão de acesso tem viagens longas, viagens de 8, de 6, de 8, de 10 horas, né? Então, isso se torna muito importante, né? Principalmente recuperar os jogadores mais experientes, né? De uma idade mais avançada. A gente tem tempo de poder, durante a semana, consertar, né? Os erros que a gente teve do jogo passado, em conjunto já com o processo de preparação da equipe em função do próximo adversário. Isso é, sem sombra de dúvida, uma das melhores situações que a gente tem ali para conseguir os nossos resultados ali. Agora, vamos lá. Quem eu falei, quem acompanha futebol do interior, acompanha alguns canais, enfim, viu esse clube surgir na terceirinha, foi muito bem. O pessoal cria muita lenda, muita expectativa. Acho que muita gente estava curioso para ver o desempenho nesse campeonato. Acho que muita gente ficou curiosa também quando foi anunciado Márcio Ebert de treinador, é teu primeiro projeto profissional. E eu te pergunto, sem muito rodeio, quem é Márcio Ebert? Porque muita gente com certeza queria estar na tua posição e falou, poxa, mas chegou esse guri aí de Bento, quem é o Márcio Ebert? Jorge, na verdade o presidente me ligou, né, eu tinha um grande amigo meu, que até é conterrâneo, mora na mesma cidade lá, que é o Christian de Souza, né, foi vice-campeão com o Manauara agora e tal, ele que era o treinador. A gente tem uma similaridade de ideias sobre futebol muito, muito parecidas, né? Então, isso também ajudou no processo da gente conseguir resultados. Mas eu sou um ex-jogador de futebol que não consegui, né, jogar num grande nível, né? Mas passei por todos os processos de base, cheguei a profissional e tal, né? Comecei tarde, né? Comecei com 37 anos, né? Tarde, né? Entre aspas, mas comecei com 37 anos no clube lá da cidade, né? Por um convite lá de um coordenador. Assumi uma sub-17 lá do clube da minha cidade. E a partir disso fui galgando, né? Fui estudando, sempre fui um estudioso do futebol, né? Sempre acompanhei as tendências, sempre li muita coisa de futebol europeu, né? De novas metodologias, novos conceitos, né? Sempre fui atento a isso, né? Hoje eu sou bacharel e licenciado em Educação Física, sou formado em Administração também, pós-graduado em Gestão Esportiva, e tem o curso da CBF Licença B. Lá no meu clube em Bento, então eu fiquei 3 anos nas categorias de base, depois eu fui convidado a ser auxiliar técnico da equipe profissional da casa, né? E em 2019, no meu primeiro campeonato como auxiliar técnico da equipe profissional, nós tivemos o acesso. Já foi assim, estreei assim com uma certa estrela, né? Sim, né? Então, a gente foi vice-campeão, perdemos para o Ipiranga de Erechim naquele ano lá, mas subimos. No segundo ano, eu fui campeão, como auxiliar técnico também do treinador do Carlos Moraes, eu fui campeão do interior, do Gauchão. Né? O Esportivo foi campeão do Gauchão. Então, primeiro ano acesso, o segundo campeão do interior, e o terceiro ano que eu fui auxiliar, a gente foi rebaixado. Com o Luiz Carlos Vinco, com o Rogério Zimmermann, né? Então, eu passei... É difícil, é muito difícil, é um negócio que... Todo jogo, assim, na divisão de acesso é uma peleia, mas na primeira também é muito imprevisível. Um negócio assim que é um campeonato muito rápido, né, Jorge? É um campeonato muito rápido que atropela muitas coisas, né? Então, eu passei em 3 anos, eu passei um processo assim, né? E isso acabou me instigando, né? E logo depois, em 2021, eu fiz uma campanha, depois eu saí de auxiliar, eu fui para técnico da Sub-20, né? Eu fiz uma campanha aqui, tinha uma Copa Água da Pedra, aqui a gente foi vice-campeão também, perdemos nos pênaltis, e depois eu fui desligado do clube ali, né? E, consequentemente, eu tinha feito um jogo bom ali contra esse pessoal aqui do Monson, né, dos investidores, e fui convidado pelo Monson, logo uma semana depois, a entrar no projeto deles como treinador da Sub-20 e aceitei. Né? Fiquei na Sub-20 aqui, entre Sub-17 e Sub-20, 1 ano e meio, e agora no profissional. Então, essa é a minha breve história na carreira do futebol, né? A minha primeira experiência profissional. Agora, a base do teu time agora no profissional é muito
O time aproveita muita gente da base? Como é que é? O que é o time hoje? Porque, que nem eu falei, existe a mística que muita gente fala aí do Monson, que é um time diferente, que vem investidor, tudo, mas você me falando fora do ar, não é tanto assim. O que é a base do time hoje? Você já conhecia da época que você estava no Sub-20? O que faz o time estar rodando também? Claro, você falou de uma preparação boa, temos conseguido manter um bom número, mas o que é a cara do elenco hoje que você tem na tua mão? Na verdade, são vários fatores, né? O primeiro grande fator que eu acho, assim, é a sequência de trabalho, né? Eu acho que todo trabalho que tem uma sequência, a probabilidade de dar certo é muito maior, né? Então, a gente manteve grupo, manteve a comissão técnica, entramos eu de treinador e mais meu preparador físico, que agora é meu auxiliar, foi mantido o preparador físico e o preparador de goleiro do trabalho passado, né? Então, mantivemos, né, praticamente uma linha de trabalho. Em relação à equipe, a receita que a gente tentou montar, como te falei anteriormente, nós passamos longe de ser a maior folha do campeonato. Tem umas 4 ou 5 folhas que são maiores investimentos que a gente, né? Hoje a gente tem somente 2 jogadores a nível de que jogaram Série A nos estados aí, né? A gente poderia estar ocupando 8 jogadores, a gente está com 2, né? E a gente contratou veteranos, assim, os jogadores mais experientes, né, que tem uma identificação com o campeonato, né, dentro de algumas posições, montamos uma espinha dorsal, a gente já tem jovens jogadores que foram campeões da terceirinha, né, bons jogadores, jovens jogadores, então essa receita ali de mescla de maturidade com juventude deu muito certo, aliada ao nosso trabalho, à nossa metodologia, os conceitos, né, então acredito que passa muito por uma soma de fatores que acabaram potencializando lá no final. E é interessante que você falou que manteve uma boa base da terceirinha. É muito diferente jogar uma terceirinha numa segunda, por exemplo, de nível de organização. Diferente. Por exemplo, os níveis, assim, hoje a gente tem a terceirinha, divisão de acesso, que é o gauchão A2, né, e o gauchão propriamente dito. A terceirinha é um jogo, como ele tem uma regra específica que ele visa aproveitar jogadores jovens, né, abaixo de 23 anos, ele se torna um jogo muito mais corrido, muito mais dinâmico, muito mais direto, de bolas longas, né, um jogo assim que tu não consegue, é muito difícil ter um contexto, conseguir jogar um jogo mais elaborado. Na divisão de acesso, já se tem um número maior de contextos que tu consegue colocar um jogo mais elaborado, botar a bola no chão, construir jogo a partir, né, de uma saída de jogo, ter um jogo mais de posse, né, não que tenha todos os contextos, não, bem pelo contrário. A gente tem lá, de 14 jogos, tem 7, 8 jogos que a gente consegue fazer isso pela qualidade dos campos, pela qualidade, pelo clima, né, e pelo próprio adversário, a gente consegue, mas tem jogos particulares que a gente não consegue, né, tem alguns jogos onde o campo é ruim, né, o campo não é tão praticável, né, pega jogos onde, né, dá lama, dá poças, então a gente tem um jogo mais reto, mais direto, né, sem muita construção de primeira e segunda bola. No Gauchão Série A já muda, né? O Gauchão Série A é um jogo mais elaborado, é um jogo mais técnico, né? Mais tático. Então, cada uma das divisões, acho que naturalmente, né? Em todos os estados, ela tem as suas particularidades, né? Então, a terceirinha ela é um jogo um pouquinho diferente da divisão de acesso, que é um pouquinho diferente também do Gauchão A. É interessante, né? Porque realmente tá conseguindo render. Uma coisa que me chamou a atenção é um time que tomou pouquíssimo gol até agora. Né? Seu time tomou muito pouco gol. 2, né? A gente tomou é um pouco do teu toque já, porque você falou que o elenco todo não foi formado por ti, é um projeto que continuou, mas é um pouco da tua filosofia. O que é a filosofia de trabalho do Márcio Ebert? Assim, se alguém vai falar, pô, não, o Márcio Ebert gosta de trabalhar assim, existe já algo assim? A gente já trabalha algumas coisas assim, a nível já, né, de conceitos assim, novos, né? A nossa metodologia hoje ela é sistêmica, né? A gente analisa todo o processo como um todo, não existe
separação de vertente física, vertente tática, vertente técnica ou cognitiva, psicológica. A gente tenta colocar todos esses pilares de desenvolvimento do treinamento dentro do mesmo treino, né? Então, é já uma metodologia sistêmica. Isso toda a comissão técnica, que é multidisciplinar também, a gente já trabalha com comissão multidisciplinar, ou seja, o meu preparador físico vai cuidar um treino lá, linha defensiva, sabe que, né, cobrar os conceitos que tem que cobrar, os princípios. O meu preparador de goleiro já sabe o modelo de jogo, né? Eu também entro nas questões físicas e tal. Então, a nossa comissão é disciplinar. E os conceitos, a gente trabalha já conceitos assim novos, modernos. A nossa marcação hoje ela é zona pressionante, né? É uma marcação já não é individual ou encaixe para o setor, já é zona pura mesmo, né? A gente trabalha com linha de 5, com 3 zagueiros, mas um dos zagueiros é um volante, né? Então são 2 zagueiros. E é difícil aplicar isso no Brasil. Eu vejo muita gente tentando. Requer um trabalho, requer um exercício bom, porque não é o hábito. Só que a gente tem uma linha de 5, Jorge, mas a gente não é um time defensivo. A gente é um time que propõe o jogo na maioria das vezes, né? Com muita saída de 3, uma saída lavoupiana, né? Construindo, com gente lá trabalhando entre linhas. É muito marcante nas transições, eu trabalho muito transição, né? Então, mesmo a gente sendo um time com posse, a gente também é agressivo, muitas vezes na transição ofensiva, no contra-ataque. Então, isso dificulta muito as equipes vir marcar a gente, porque se dá bola para a gente sabe jogar. E se vem para cima da gente, vem marcar, vem pressionar, a gente sabe contra-atacar também. Então, fica também, né, dificulta a estratégia dos adversários. E a gente tomou só 2 gols, né? A gente tomou um gol agora no início, nesse último jogo contra o Veranópolis, por um descuido ali, num cruzamento. Mas, realmente, a nossa defesa, assim, ela é um dos pontos fortes, assim, da equipe. Porque realmente se já tem toda essa composição tática, realmente acaba aliviando do lado da defesa. É claro que com certeza deve ser um jogo muito intenso. Eu assumo que eu não vi ainda o jogo, mas deve ser muito intenso, porque para conseguir executar tudo isso, tem que ter muita disciplina, tem que ter um preparo muito bom, tem que estar muito atento. O que nem você falou. Por outro lado, para alguém conseguir combater isso é muito complicado, porque não é tão previsível o jogo. Aliás, não é nada, né? O nosso time, a característica dele é a intensidade, né? Os treinos a gente faz assim, a gente não tem o nosso treino, a gente treina praticamente em um turno agora na competição. E os nossos treinos não passam de treinamento puro de 50 minutos. Só que esses 50 minutos são frações de muita intensidade. São 3, 4 minutos, 1,5. Hoje a gente fez um treino de 12 tempos de 1,5, mas esses 1,5 muito intenso. Então, isso se transforma em intensidade no jogo, né? Eu não faço aqueles treinos de 1h30, 2 horas descontínuo. Não, coletivo, lá que o cara vai jogando, vai, né? Até porque isso é científico, né? As principais ações que definem os jogos são executadas em alta intensidade, né? Isso é científico. Então, é muito disso que a gente tem. Até o último jogo ali contra o Veranópolis, os jogadores adversários foram parabenizar os nossos jogadores, dizendo que o nosso time é muito intenso, é difícil, tá toda hora marcando, tá toda hora, né? E a questão da defesa, eu sou um romântico do futebol, né? Agora eu tô me adaptando ao contexto mas eu adoro times de posse de bola, adoro times que gostam da bola, né? Eu acho que a melhor forma de você se defender, Jorge, é ter a bola. Sim, não dá chance pro cara te surpreender. Exatamente, então, quanto mais ter a bola, desde que tu tenha armas e tu tenha uma transição defensiva, quando tu perca a bola, tu tem uma transição defensiva forte, aguda, eu acho que tu tem, assim, uma probabilidade de tomar gol muito remota. Mas nem todas, na divisão de acesso, nem todos os jogos a gente consegue ter a posse que a gente quer. Como eu já te falei, pelo contexto, né? Campo, às vezes, não é o melhor, né? Um time é muito de ligação, não bota a bola no chão, então até que se bota a bola no chão. Mas a gente tem, a nossa marcação é zona pressionante, que nem eu te falei antes. Os nossos atacantes já começam a pressionar a bola lá no início da jogada. E isso faz com que ela já se passe por menos trabalho no meio de campo e sobre lá na zaga muito pouco trabalho também. Então, eu sempre falo para o meu grupo de jogadores, o time que vai ser a melhor defesa, não é porque é o melhor goleiro, o melhor zagueiro, é um time que se defendeu coletivamente, e os atacantes são parte importantíssima no processo. Estou tentando lembrar, mas é que
meio que criminalizaram, às vezes, o excesso de posse de bola no Brasil, porque faltava objetividade, faltava velocidade. Não sei se você concorda. Concordo Souberam usar plenamente errado um contigo. negócio que dá certo. Plenamente contigo. Mas Eu para mim, assim, ó, a posse de bola, ela tem que ser um instrumento, uma ferramenta de você conseguir chegar até os objetivos, tá? Eu gosto que os meus times saiam a partir do tiro de meta, do goleiro, saem jogando, construam, que essa bola passe o mais rápido possível, desde que seja com qualidade, passe pela fase de construção, criação e chegue numa fase de definição o mais rápido possível, porque onde vai ser decidido o jogo vai ser lá na frente, na fase de definição, né? O Guardiola, por exemplo, ele tem outra ideia com posse de bola. A posse de bola dele é atrativa, né? Ele atrai o time dele, do adversário, para um determinado espaço para tentar atacar, né, o outro espaço. Então, já é uma posse diferente. Eu não, eu já sou mais objetivo. Quanto mais vezes a gente conseguir sair da nossa defesa, chegar no nosso ataque, e quanto maior for o número de definições com qualidade, melhor para o desempenho e a eficiência do time. eu ouvindo você, talvez você não concorde, mas me lembra um pouco do Flamengo com o Jorge Jesus. Quando eu fui contratado pelo Monson, né, que eu fiz um jogo da Sub-20 do Esportivo contra o Monson, quando o diretor entrou em contato comigo, ele falou para mim isso aí, exatamente isso. Ele disse, professor, a gente viu muita questão, muito conceito parecido com o modelo de jogo do Jorge Jesus, né? Foi exatamente essa afirmação. Você falou, de três, o outro sobe, ele meio que bloqueia, já um pouco mais na frente. Você popula o campo do adversário e pressiona de tal forma que você consegue fazer o ataque com qualidade, sem desespero e pessoal bem distribuído, né? Isso, a ideia do... né? Tem que ter muito. Sim, a ideia do andar junto, né, Jorge? É um conceito que a gente tem, que são as compactações. A compactação, ela não é só defensiva, né? A compactação, ela é ofensiva também. Quanto mais jogadores a gente colocar no campo de ataque, né, e aproximar, mais fácil vai ser de você achar passe, de você ter posse de bola, e principalmente muito mais fácil de você, no caso de uma perda de bola, ter o time mais próximo para poder pressionar rápido, para poder novamente recuperar a bola. Primeiro, para não gerar lá atrás algo que possa um gol, né? E em segundo lugar, para a gente recuperar a bola mais próximo do gol já para atacar novamente. Agora, eu acho curioso que você conseguiu implementar isso numa base, né? Normalmente base é só focado em resultado. E às vezes, com só focado em resultado, não consegue desenvolver um trabalho como esse que você fez no time da cidade. Tipo, você sempre tentou montar isso nos seus trabalhos? Porque existe pressão para ganhar, para tentar revelar alguém, e acaba sendo em detrimento dessa qualidade desse modelo que você hoje trabalha, né? Nós tínhamos um trabalho muito interessante lá no Clube Esportivo Bento Gonçalves, lá, Jorge. A gente conseguiu fazer isso aí por 6 anos, tá? Quando nós assumimos ali em 2016, junto com o professor Acácio, que era um coordenador, a gente elaborou um manual que criava uma determinada identidade para todo o processo da base lá do Clube Esportivo. O que isso significa? Nós queríamos implantar uma identidade de jogo dentro das categorias de base do Clube Esportivo. Nós conseguimos. Tá? Em 6 anos, a gente já tinha os times sub-15, sub-17, sub-20 jogando muito parecido. Times com posse de bola, com transições bem evidentes, times com marcação zonal, com os conceitos, né? E isso potencializava o processo, porque os meninos que saíam da sub-15 e iam para a sub-17 já sabiam os conceitos. Da mesma forma, os da 17 para a sub-20 também já trabalhavam os conceitos. Isso potencializava o processo. Quando eles chegavam, eles trocavam de categoria, chegavam no outro treinador, eles já tinham os conceitos. Então, o treinador, na verdade, não perdia tempo para ensinar os conceitos, ele só potencializava, dava complexidade, né, ao modelo de jogo da categoria. Então, era bem legal, era muito legal. A gente conseguiu fazer por 6 anos, depois foi
infelizmente, né, foi trancado o processo lá, foi modificado, né, em função de ideias dos diretores, mas a gente já estava numa fase que as categorias maiores, lá 17 a 20, já estavam fazendo jogos de igual para igual com o Juventude, que é a terceira força do estado, né? Ganha já, por exemplo, em 2021, a nossa sub-17 jogou 4 partidas com a 17 de Juventude e empatou as 4. Então a gente já estava, já só perdia para a dupla Grenal, que a gente tinha ainda, né, um degrauzinho ali a alcançar, mas com a gente já estava batendo de igual para igual com a terceira força em relação a esse trabalho. Então, a gente conseguiu, eles deram tempo, a gente conseguiu implementar e tivemos um resultado muito interessante. Não, lembrando que essa terceira força também traz gente do Brasil todo, não é a realidade do esportivo. O esportivo deve trabalhar com gente mais da região, né? Então. Exato, não tem um sistema de captação, não tem um sistema de absorção também. A gente trabalhava nas categorias ali, tinha 5, 6 meninos de outras cidades que a gente pegava pontualmente, né, para reforçar, mas se conseguia equilibrar os jogos no trabalho, no modelo de jogo, né, na organização. Então, assim, um trabalho muito interessante a gente estava fazendo lá, bem legal, né, tudo com cartilha, manual orientador para os professores, a gente fazia periodicamente reuniões de avaliação, de debater conceitos e tal. Era assim, para quem acompanhou o processo ali, foi muito, muito interessante. Deve ser bem interessante, porque acho que os projetos bons novos que estão surgindo devem ter uma filosofia meio parecida. Não conheço, mas imagino que um Barra, que, sei lá, São Paulo acho que tá com projetos um pouco menores, o Scala que está surgindo agora, mas deve ter alguns projetos aí que estão trabalhando já no longo prazo, Boston City, Minas, que estão focando na base, trabalhar, deve fazer isso bem feito, mas você chegou nesse clube faz pouco mais de um ano. Como é que você conseguiu implementar isso? Porque você não teve 6 anos, né? no Monson. Na verdade, assim, na base eu trouxe os mesmos conceitos que eu já trabalhava, né? Então, a gente tinha só uma 17 aqui, né? A gente começou com uma 17. E a gente, para ter ideia, a nossa 17, ano passado, em março do ano passado, disputou a Copa Brasileirinho, tá? Que é em Minas Gerais. A gente empatou com o Flamengo do Rio de Janeiro, cara. A gente estava ganhando 2-0, a gente empatou com o Flamengo do Rio de Janeiro em 2-2, eles empataram com a gente. E nas oitavas de final, a gente pegou eles novamente, a gente fez um jogo muito equilibrado, a gente acabou tomando no gol ali nas oitavas de final, era 15, 20 minutos do segundo tempo, né? Mas até então estava um jogo super, super equilibrado. E no Campeonato Gaúcho aqui também, a gente perdeu para o campeão, que foi o Juventude. Perdemos nas quartas de final para o campeão também, as 2 partidas, né? Fizemos uma boa campanha dentro desses conceitos aí que a gente trabalhava. Aquela turma da 17 aqui do clube subiu para 20, que hoje é vice-líder, né, do Campeonato Gaúcho da Sub-20, que é o mesmo grupo que a gente tinha ali, trabalhando já uma identidade parecida com o professor Fábio Capone, né, que teve uma boa performance lá no Ceará, foi campeão Sub-20 brasileiro, foi campeão Sub-23, né, conseguiu dar uma sequência. Então hoje a nossa Sub-20 ela é vice-líder, com 2 pontos atrás do Grêmio, já classificada. E esses conceitos a gente está tentando, né? Tentando não, a gente está implementando no profissional. E a gente teve, como é um clube novo, a gente teve esse respaldo da direção, né? A direção nos deu esse respaldo para a gente trabalhar, né? Eles não, como ainda não se tem uma identidade totalmente formada de futebol aqui, a gente conseguiu trabalhar. E eu tive sorte que o treinador do profissional anterior, Christian de Souza, ele tem as mesmas ideias, né? A mesma filosofia, a mesma metodologia. Não a mesma, né? Mas ideias similares. Então, isso potencializou o processo. Caramba, então vale a pena torcer para o seu time, não só por ser um time diferente, mas porque claramente no médio prazo, se mantendo isso, vai ter algo muito diferente no futebol gaúcho da primeira divisão e que pode influenciar positivamente os demais também, porque já é um lugar famoso por ter uma entrega de jogador, uma peleia muito boa, gera muito treinador bom, mas isso complementa, isso potencializa, que nem você falou. Então, vai ser bem interessante torcer muito pelo acesso do teu time, porque é ruim pro meu Brasil de Pelotas, mas não vai atrapalhar, mas pro futebol como um todo vai ser muito interessante e dá para ver que de fato não surgiu do nada, teu caso, que nem eu falei. Quem é o Márcio Ebert? Não é de hoje, não é nada de hoje. Não,
Hoje são desde 2015 que eu estou no futebol, né? Então fazem 7 para 8 anos. Não são tão, não é muito, né? É uma carreira que está ainda iniciando, né? A gente está. E o meu, na verdade, quando eu assumi a equipe profissional, o meu maior receio era que em relação à gestão, tá? Até porque gerir, né, é muito mais difícil. Conhecimento a gente tem de sobra, né? E graças a Deus a gente conseguiu implementar também o modo de gestão, porque é muito importante a questão da gestão nos grupos e também na busca dos resultados, né? Né? Você tem a capacitação também, não só técnica da bola, que nem você falou, de gestão, que ajuda, sempre ajuda. E se a gente pensar, mais uma vez, olhando para a Europa, Estados Unidos, o cara é o manager, ele gerencia tudo. Não que ele vá ser dono de tudo, mas essa noção de que a skills mais habilidades fazem parte e tem que ser executados, fazem também com que fica mais difícil alguém competir contigo também. Então, é legal ver, bem legal ouvir de ti essa história e ver que, pô, parece que tem um caminho muito bom. E outra coisa, Jorge, né? Culminou lá em 2014 com o 7-1 ali da Alemanha, né? Que nós deveríamos mudar o futebol, né? A nossa forma no Brasil de pensar futebol, né? E acho que os treinadores que estão surgindo, eles têm que ter essa responsabilidade de trazer coisas novas. Não tô abrindo um debate entre treinadores. Não existe para mim treinadores ultrapassados ou antigos e treinadores modernos. Não existe isso. O que existe para mim são treinadores com determinadas ideias, que trabalham determinados conceitos, né? Mais uma vez, falando, não existe receita certa ou errada, ou receita que vai dar certo, que vai dar errado no futebol, como também não existe treinador ultrapassado. Tem treinador que tem uma ideia de jogo, né, um modelo de jogo, uma ideia de conceitos, tem treinadores... Então, o que eu quero dizer? Nós que a gente está estudando um pouco mais o futebol, essas transformações do futebol, muito em relação ao futebol de fora, né? A gente tem essa responsabilidade de trazer coisas novas, de implementar conceitos novos, metodologias novas dentro do nosso futebol brasileiro. Acho que isso aí vai contribuir muito, né, com o crescimento. E não perde nada da brasilidade, não tem nada a ver. Não. Potencializa, justamente, como você falou, vai dar... Bem o jogo agora tem muito menos tempo para fazer o jogo, ele permite esse microsegundo, esse tempinho a mais para poder aplicar aquilo que a gente sabe fazer melhor, né? Então Exato. O que acontece? Tem gente que ultrapassa essas questões, né? O que nós temos que ter muito cuidado com trazer conceitos? É não tirar, não privar a característica do nosso jogador de futebol do Brasil, que é a técnica, que é a imprevisibilidade, né? Que é a tomada de decisão, que é o cara que no 1 contra 1 é diferenciado. Isso que a gente tem que ter cuidado. A gente não pode cortar, podar essas questões características do nosso jogador brasileiro. A gente tem que potencializar o processo deles. Eu não posso trazer, por exemplo, meus extremas, que são muito bons no 1 contra 1 ofensivo, marcar até na bandeirinha de escanteio. Isso você não vai dar condição dele fazer aquilo que ele faz melhor. Então Exato. Eu tenho que montar uma estratégia onde eu consiga retirar dele o melhor dele no melhor setor, setor do campo, que é lá na frente, né? Então, essas questões a gente tem que ter cuidado. Não é modernizar, eu vou colocar a Europa no futebol brasileiro, mas eu acho que com toda a qualidade do jogador brasileiro, se a gente conseguir organizar o processo, a gente consegue potencializar, né, o nosso futebol. E aí que a gente tem essa responsabilidade de construir com novos conceitos, com novas ideias, né, um futebol brasileiro melhor. E eu falo, não é só futebol, qualquer profissão hoje. Se você ficar preso à forma como você fazia 5, 10 anos atrás e não busca se atualizar, busca fazer de uma forma melhor, você vai ficar ultrapassado. Né? E só complementando, claro, se você sempre discordar, pode falar, mas ó, estamos gravando hoje no dia 1º de junho. Ontem, Vanderlei Luxemburgo, que ganhava um monte de coisa no começo dos anos 90, deu um baile no Inter, e o jogo dele não mudou muito, ele só atualizou o jogo com o quê? Com transição, tudo, que é a mesma coisa, ou seja, o cara buscou se atualizar, manteve sobre
aplicar o que ele tem de melhor e tá aí. Então, claro que a gente quer muito ver gente nova oxigenar esse mercado, trazer mais, até para ter mais brasileiro fora também. Mas, pô, é muito, muito legal ouvir isso aí, teu, cara, porque talvez o conceito, que até eu assumo, pensando no Monson, pensar, pô, choveu grana, ver um monte de coisa, tudo não é. Se olhar o elenco, de fato, não é. Não, é um trabalho bem se feito, você analisar, não. com bom senso, e que bom senso não é um negócio que se ensina, é um negócio que se pratica com disciplina, e parece que tá dando certo, né? É justamente isso, né? Às vezes as pessoas, elas acham... Se você pegar e analisar a nossa equipe, os jogadores, pega ali no gol a relação dos jogadores, você vai ver que não tem nenhum extraordinário. Nossos jogadores é um grupo, assim, normal, tem jogadores experientes, tem jovens jogadores de muita qualidade, mas não tem ninguém assim excepcional, né, de nome, então... Famoso, Não, de forma alguma, como eu te falei. Tanto é que a gente não trouxe dois, o nosso goleiro e mais o nosso atacante, que são um nível de jogadores de ficha A, que aqui falam, né? A gente poderia trazer mais 6 jogadores, né? E a gente tá dando conta do recado. Então, assim, como eu te falei, é uma soma de fatores, né? E com certeza a organização dentro de campo, a transferência, e eu acredito muito, Jorge, em modelo de jogo. E o modelo de jogo, tá? Ele é criado a partir do contexto que tu assume. Quando tu vai criar um modelo de jogo de uma equipe, tu tem que analisar cultura, tu tem que analisar campo. Eu falo muito isso, adoro. Analisar... Não adianta tentar implementar um jogo X pro Corinthians, que não é o jogo do Corinthians, não vai adiantar. Não, tu tem que analisar característica de jogadores. Eu não posso montar um modelo de jogo propositivo se eu não tenho os zagueiros que constroem, se eu não tenho volantes que tenham bom passe, ou se eu não tenho atacantes que saibam construir jogo organizado por dentro. Eu não consigo montar um esquema, um modelo de jogo reativo, se eu não tenho atacantes de velocidade que atacam o espaço. Então, tudo isso são subsídios que a gente precisa analisar para montar o melhor modelo de jogo. A torcida tem paciência, a torcida gosta de posse de bola, ou a torcida gosta que toda hora a bola esteja na área. A cultura do clube, como é que o clube teve os melhores momentos na sua vida? Que campo a gente tem? Eu vou montar um time propositivo se a gente não tem um campo bom? São perguntas, né? Então, só que no momento que tu tem a assertividade de tu ter a leitura desse contexto e montar um modelo de jogo eficiente que tu consiga potencializar todo esse processo, tu vai conseguir desempenho. E eu faço mais uma vez uma analogia fora do futebol, do mercado de trabalho tradicional. Você tá pegando gente que jogou em clube em divisão inferior, tudo, e mostra que com organização, entendendo o que ele tem de melhor, tá conseguindo distrair uma coisa incrível. O que com certeza, para quem está trabalhando, vai se doar mais ainda, porque sabe que o negócio funciona e que ele tem capacidade de ser maior. Então, todo mundo ganha. Acho que daria para a gente ficar horas falando aqui, mas o que eu quero, na verdade, pô, que mais gente ouça você aí, que dê certo o projeto para te ouvir mais de Márcio Ebert, porque, pô, bem interessante, bem interessante. Eu vou te falar uma coisa interessante agora, Jorge. A gente iniciou o campeonato, fez o primeiro turno ali muito bom, muito bem, né? A gente tá assim extraordinário os nossos resultados. Isso primeiro me dá medo, né? Me dá medo porque será que ali na frente, quando a gente vai realmente precisar, será que a gente vai ter essa performance, né? Mas assim também me dá muita segurança, porque a gente está montando uma equipe sólida de jogo a jogo. Né? Isso também te dá. Mas também não te dá nenhuma segurança que você vai subir. Exato, como eu te falei. Você falou gestão. Alguma hora a bola não vai entrar, vai ter lesão, vai ter uma coisa ou outra, e como é que vai saber gerenciar? Às vezes passar por isso antes é bom, mas se não passar, é porque foi muito melhor. Mas você só vai saber com o tempo, não vai ter como, né? No último jogo, por exemplo, a gente saiu perdendo, né? Era um fato que a gente só havia saído ganhando. A gente saiu perdendo, a gente acabou o primeiro tempo perdendo, a gente foi pro vestiário, e foi um vestiário, assim, ó, foi um momento, assim, ímpar.
O vestiário do último jogo foi sensacional. Entrei no vestiário, o pessoal estava calado, os jogadores quietos, o ambiente calado. E aí eu sempre dou aqueles 3, 4, 5 minutos para eles respirarem e tal. E aí eu coloquei o quadro, as alterações ali, não falei nada. Primeira coisa que eu falei assim para eles: a gente vai virar esse jogo. E todo mundo entendeu. E a gente foi para o segundo tempo com outra postura. Então, e isso faz com que a gente fique forte. É passar por essas situações, né, diversas. Daqui a pouco a gente vai perder. Isso é natural do. Pode ser que a gente fique campeão invicto, mas a gente vai perder. É inerente, né, do processo. Mas como a gente vai lidar com isso? Como a gente vai transformar esses momentos, agregar esses momentos para que o clube, que o grupo fique mais forte? Isso é fantástico, né? Mas que nem eu te falei, não existe receita certa e errada, nada é concretização de que a gente vai conseguir e tal, mas que a gente está fazendo montando uma equipe sólida, isso sem sombra de dúvida. Então assim, resumindo, parece que tudo tem bom senso, faz muito sentido, mas ter disciplina, ter discernimento e conseguir praticar isso é outra coisa, e parece que vocês estão tendo aí. Pô, vou acompanhar sim, porque pô, bem legal, hein? Bem legal o que eu vi de ti. Não é só o resultado que é um trabalho, é uma composição de uma N fatores que, poxa, parece que vai muito bem e vou torcer sim. Vou torcer sim, porque, pô, vai ser bem legal. O futebol é complexo, né, Jorge? O futebol, na verdade, ele parece ser simples para quem assiste, né? Mas é que nem os Beatles, né? Para sair o que os Beatles faziam, não é tão trivial. Para parecer simples, é um negócio muito bem elaborado, né? Então é uma soma de muitos fatores mesmo. E a gente tem que estar atento aos mínimos detalhes, que são aí esses mínimos detalhes que fazem a diferença. É legal ver que tem um projeto que hoje está na divisão de acesso, porque imagino que vai subir. Pode nem ser esse ano, mas deve subir esse ano, vou torcer. Mas que a consistência, pelo que você já fez lá em Bento, que está propondo aí, a cabeça da gestão parece que está na mesma linha, pô, eu quero ver no Gaúcho no ano que vem, sim. Vamos torcer que dê sequência, né? Primeiro que a gente consiga o objetivo de subir e, em segundo lugar, que se dê sequência, tanto a trabalho, a grupo, né? A ideias, né? E eu sempre sou adepto, eu como sou um cara muito da gestão, né? Sou formado em administração, sou empresário também, né? Sou empresário, sou da gestão, sou do planejamento. Acredito muito em planejamento, muito em sequência, né, de trabalho. Isso eu acredito que talvez seja um dos fatores que mais fazem a diferença no futebol de hoje. O futebol brasileiro é muito imediatista, né? Muito imediatista. 3 jogos, eu falando com o Paulinho Kobayashi, pô, 3 jogos, o pessoal já rasga tudo, já falou, E Jorge, eu vou te confidenciar, eu tava assim, com uma ansiedade de iniciar esse campeonato, porque eu sabia como era minha primeira oportunidade, mesmo fazendo um trabalho e tal, se eu tivesse 3 jogos, 3 resultados negativos no início, eu não ia conseguir segurar a barra, né? Porque a gente sabe, já sabe. E a gente sempre fala assim, eu falo com o Christian de Souza, que é meu amigo, a gente fala o seguinte: o treinador de futebol, a estabilidade dele é sempre o próximo jogo. A gente trabalha sempre pelo próximo jogo, o próximo jogo, o próximo jogo. Né? Não existe fazer muito planejamento a médio e a longo prazo, porque a gente sabe que o futebol não é assim. Pô, bem legal o visto de ti. Técnico novo, mas com a cabeça muito centrada e pô, convidar todo mundo a acompanhar teu projeto, tua carreira. Legal, legal. Não necessariamente vai estar a vida inteira. Se tiver a vida inteira, quer dizer que foi um negócio guardiolístico, né? Mas que pode ser também, por que não? Mas precisava de ouvir que agora. A gente tem uma humildade, né, Jorge? Nós temos humildade. Eu sou um cara assim, naturalmente, né? Sempre tive bastante dificuldade, tudo, nada foi assim fácil para mim, né? Então, eu sou um cara assim muito humilde, sou um cara que construo, não sou aqueles técnicos que impõem, eu construo, sou democrático, né? Construo junto com o grupo o modelo, construo junto com o grupo as estratégias de jogo, né? Então a gente sempre tem aquela humildade, aquele pezinho no chão para sempre saber que a gente tem que buscar o conhecimento, a gente precisa ser melhor a cada dia, né? Porque se a gente não buscar, não se atualizar, não ser melhor a cada dia, né, o processo mesmo atropela a gente, né? Sim. E aí pode até dar certo num dia ou outro, mas no longo prazo a coisa acontece, porque tem que estar sempre buscando melhorar, mas é muito bom ouvir isso de ti.
Ótimo papo, Márcio. Pô, você falou de a gente falar de propostas de trabalho, tudo. Era meio vago, mas à medida que a gente vai conversando, vai a quase 50 minutos e poderia falar muito mais. Mas Muito, vamos né? parar por aqui É para te legal. deixar descansar, se preparar para os jogos, voltar para tua casa também, porque é importante. Mas, pô, feliz demais de ter esse primeiro papo muito, muito bom contigo, hein? Feliz demais. Eu que agradeço, né, Jorge? Agradeço e, assim, ó, te parabenizo, né, cara? Porque para o cara manter um projeto que nem faz ali, de acompanhar, de estar fomentando, né, mostrando, divulgando, né, os trabalhos, as pessoas, os profissionais, isso é muito difícil, né? Então, te parabenizo, né, pelo teu trabalho, né? Espero que tu cresças a cada dia, que o teu canal sempre esteja, né, em evidência ali cada vez mais e que tu também, como profissionalmente, né, uma pessoa bacana, já vi, né, legal, bacana, que gosta de futebol, que sempre esteja no meio, que sempre a cada dia esteja, né, num nível maior. Uma vitrine maior também vai permitir o pessoal aparecer mais, então todo mundo ganha com isso. E você ganhando vai ganhar ajudar o canal também. Então vamos fazer nosso trabalho que a gente vai longe junto. Com certeza, Jorge. E me coloca à disposição quando você precisar, né? De conversar algum assunto interessante, pertinente ao futebol, né? Que não seja daqui a pouco Mons, que seja outras coisas assim. Me coloca à disposição na medida do possível, quando você precisar. Tem o meu contato e a gente fica muito feliz em poder contribuir com você. Pô, perfeito, digo mesmo. Então, termino como termino os papos normalmente. Convite por um segundo e muito, muito obrigado pelo esse primeiro, viu, Márcio? Grande abraço. Muito obrigado, Jorge, tá? Mais uma vez, fico muito feliz em poder ter esse privilégio de estar, né, sendo divulgado. Tomara que a nossa campanha lá na frente culmine com o acesso, né? E que a gente já inicie com o pé direito dentro do nosso trabalho, né? E daqui a pouco fizemos uma outra oportunidade ali, né? Com resultados propriamente já alcançados. Um grande abraço, Jorge. Tá? Sempre admirar acompanhar teu trabalho. Pô, digo mesmo, e eu digo ir lá no outro canal, que tem mais de 2 anos, esse aqui é bem novinho. O canal costuma dar muita sorte, então, pô, vamos ver, né? Pode, de repente a gente faz o segundo papo com algo muito bom daqui a alguns meses. Isso aí, tomara, tomara. Vamos trabalhar muito para isso. Perfeito, combinado então. Então, pô, foco aí e vamos conversar, vamos conversando aos pouquinhos, que pode vir coisa boa, Marcelo. Obrigadão, Jorge. Um grande abraço para ti. Valeu.